Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos nessa sequência do assunto doutrina, línguas, tentando esclarecer biblicamente este ensino. Nossa função é esta, mostrar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Somos abertos a questionamento, desde que os questionamentos venham à luz da palavra de Deus, que possam provar com textos bíblicos. E nós vamos mostrar o que realmente significa a interpretação daqueles textos, tá bom? Que Deus abençoe cada um que assiste. Se você quiser nos ajudar, a sua ajuda, esse trabalho não tem fins lucrativos. A sua ajuda seria em você divulgar o trabalho, se inscrever no canal ou pedir para que outras pessoas possam se inscrever. Porque aí a própria plataforma do YouTube joga as mensagens para frente e mais pessoas vão assistir. E o objetivo desse trabalho é divulgar a mensagem do Senhor. Nós vimos Atos 2, verso por verso. Agora estamos vendo Atos 10. Ontem nós vimos do 17 ao 20. E o finalzinho ontem foi que o Espírito falando com Pedro diz: vá, siga esses homens não duvidando, porque fui eu que os enviei. Mas nós vamos ler novamente o verso 46 de Atos capítulo 10. Porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Então quero que você perceba que eu não escondo versos. Eu não isolo versos na Bíblia. Eu estou lendo o próprio verso que fala sobre línguas para chegar a explicar ele. O contexto explica o que estava acontecendo, o que é aquele verso. Não as pessoas que pegam versos isolados e aí criaram um assunto língua estranha. Aí que é perigoso. Então eu vou mostrar para você, Atos 2 em momento nenhum falou de estranha, somente línguas, idiomas. E aqui também novamente vai mencionar línguas, idiomas. Depois nós traremos mais alguns argumentos e explicações na língua original grega e também mais algumas explicações científicas no assunto também sobre línguas. Mas primeiro a base total, Bíblia. Então ali está o verso 46. Ontem nós paramos no verso 20. Hoje nós vamos ler do 21 até o 23. Olha que interessante. Ele ouviu aquela voz para não duvidar e seguiu. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Aqueles homens chegaram e perguntaram: é aqui que mora Pedro? É aqui que ele reside? Nós estamos procurando. A voz disse a Pedro que ele deveria ir e segui-los e não duvidar. Pedro, ouvindo, pegou e desceu. Sou eu. Por que estão me procurando? Qual é a causa? Qual o motivo que estão à minha procura? E agora os homens vão responder. O começo do capítulo, o que aconteceu. Por que eles estavam ali? Veja como você tem que conhecer o contexto, senão você erra. Olha só a resposta no verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, olha só, homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chames à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Eles chegaram e explicaram que Cornélio, um homem temente a Deus, um centurião respeitado pela nação de Israel, ele ouviu de um anjo de Deus que viesse até Jope e chamasse Pedro. E Pedro fosse lá agora para quê? Lembra de Atos 2, a mensagem de Pedro? Qual era? Sobre Jesus Cristo. Pedro agora vai lá pregar sobre Jesus. Finalzinho aí do verso 22. Para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. O que você tem a pregar para ele? E ele está te aguardando. Verso de número 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. Agora Pedro diz: então entrem, pode entrar aqui em minha casa. Aí eles entraram, dormiram, e no dia seguinte foi Pedro com eles. Agora o finalzinho aqui é muito importante. E foram com eles alguns irmãos de Jope. Foram alguns judeus de Jope.
Olhe, Cornélio enviou 2 dos seus servos e um soldado, 3 homens, para vir até Pedro. Chegaram, Pedro tinha tido aquela visão do pano, um vaso, né? Parecia com coisa ali, não era um vaso, né, que ele menciona. Aí ele tem aquela visão dos animais, Deus mostra a ele que ele não deveria falar que era imundo aquilo que Deus purificou. De repente os 3 homens chegam e ele diz, não duvide, porque ele tinha duvidado, verso 17. Aí no verso 20 ele diz, vá, siga-os não duvidando, porque eu os enviei. Aí naquele instante aqueles 3 homens chegaram, Pedro perguntou qual era a causa, eles responderam sobre Cornélio, um homem temente a Deus, um homem respeitado pela nação de Israel, e este homem enviou eles ali porque Pedro devia ir até lá para pregar para ele. Olhe, temente a Deus, mas não era salvo. Continuo repetindo, Cornélio não era salvo. Nós vamos ver na Bíblia que ele não era salvo. Só que agora, quando Pedro vai, mais um grupo de homens acompanha Pedro. Quantos? Nós vamos ver nos próximos capítulos. Ele vai afirmar quem era esse grupo. Quem eram esses homens que foram com Pedro? Judeus. Eles precisavam testemunhar alguma coisa que ia acontecer. É justamente o verso 46 que eu tenho lido. Eles iam testemunhar gentios recebendo aquele poder de Atos 2 e também poderiam falar nas línguas. Eles vão testemunhar por quê? Porque Pedro vai ter que testemunhar depois aos demais apóstolos lá em Jerusalém. Que maravilha! Aquelas perguntinhas: que, quando, quem, onde, por quê? Isso ajuda tanto na interpretação. Jerusalém, Jope, gentios que foram, agora judeus estão voltando, com os 3 gentios, judeus estão voltando junto com Pedro e eles vão ver o que vai acontecer. Nós vamos ver o encontro de Pedro com Cornélio. Continue assistindo os vídeos, continue divulgando. Se puder orar por nós, ore. De orações nós precisamos muito. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Que Deus abençoe seu lar, seu trabalho. Que Deus abençoe, se você é crente em Cristo Jesus, sua vida cristã, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você não conheceu Cristo ainda, que você possa encontrá-lo. É a melhor coisa, a maior decisão que o ser humano pode tomar. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por mais um dia de vida. Obrigado a Deus pela tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado pelas pessoas que ouvem e assistem estas mensagens. Abre o entendimento delas, ó Deus. Mostra a verdade. Se alguém foi enganado, ó Deus, ajuda pelo teu poder e pelas tuas misericórdias. Continua me usando, ó Pai. Que eu possa, ó Deus, ser sempre um instrumento nas tuas poderosas mãos. Assim eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.